sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um conflito que explodiu aí, né, na última semana, no último final de semana, na verdade, que é a disputa que está acontecendo entre a Armênia e o Azerbaijão por uma região fronteiriça, né, entre os dois países, que é o Alto Karabakh. Provavelmente vocês vão ouvir falar dessa região como Nagorno-Karabakh, né, que é o nome local, enfim, o nome em russo principalmente, né, em línguas russas, dessa região, mas que na tradução ficaria algo como Karabakh Alto ou Alto Karabakh. Então aqui eu vou usar esse termo Alto Karabakh, Nagorno, né, sobre a região que fica nas montanhas, né, então eu prefiro usar essa tradução, né, aí meio mal feita, mas que provavelmente vocês vão ouvir falar de Nagorno-Karabakh ou Alto Karabakh também. Bom, esse conflito entre Armênia e Azerbaijão, ele está rolando, como eu falei, em torno do controle dessa região do Alto Karabakh, e tem várias questões envolvidas, inclusive tem vários analistas que avisam, né, para a importância da gente perceber quantas variáveis estão aí no meio, incluindo apoio de potências estrangeiras, acesso a recursos minerais, a petróleo, a gás, enfim. Trata-se da região do Cáucaso, né, que é uma região geoestrategicamente muito relevante, porque ela tem a presença militar de potências nucleares, é próxima da fronteira com o Irã, tem a presença muito forte da Turquia, que recentemente tem adotado uma prática mais agressiva com relação ao seu entorno e tem ligação direta com o Azerbaijão. Mas eu queria falar aqui de uma outra questão que esse conflito levanta. Eu acho que tem mais a ver um pouco com a nossa discussão aqui, que é o debate sobre uma coisa que a gente acha meio consolidada, que a gente acha meio natural, só que na verdade não é tão natural assim, porque ela nunca acaba, que é a questão do exercício dos direitos sobre um determinado território de acordo com algum tipo de princípio jurídico-político. Tradicionalmente, essa frase inteira a gente trabalharia como o conceito de soberania, né? Quem é a autoridade naquele território? Quem é o governo que de fato comanda aquela região? Só que nesse caso, o que a gente está observando entre Armênia e Azerbaijão não se trata apenas de comandar aquela região, mas sim de manter ou obter esse território como parte do território nacional do país. Então, vai um pouquinho além, porque não se trata apenas de uma discussão jurídica, mas sim da intenção dos dois países de usarem a força com relação a isso. Bom, para fazer esse debate, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e perceber que a região do Cáucaso, assim como o leste europeu, os países bálticos, o Cazaquistão, enfim, outras regiões ali da Ásia Central, são meio que resultado do processo de dissolução da União Soviética, né? E ali na região do Alto Karabakh, com esse processo de dissolução da União Soviética, permaneceu uma população que é de uma maioria armênia e cristã, mas que ficou sob o controle do Azerbaijão, que é um país de maioria muçulmana e de etnia túrquica. Eu não gosto do conceito de conflito étnico, porque ele não explica muito essa ideia, todos os matizes do conflito, né? Não dá conta da questão que a gente está tentando trabalhar aqui, que vai sim muito além. Se a gente voltar um pouquinho só no tempo, num recorte um pouquinho mais recente, a gente tem que observar alguns movimentos importantes. Porque a Armênia, ela tem sido, assim como a Geórgia, um dos territórios de disputa com relação à influência, né, aí sim a relação de comando e não de anexação territorial, mas entre os países ocidentais e a Rússia no antigo espaço soviético. Nós estamos acompanhando agora também a revolução, né, o conflito que está acontecendo em Belarus, né, na Bielorrússia, na antiga Bielorrússia, né, que agora, inclusive, como apoio ao movimento, a mídia está chamando de Belarus, mas que, na verdade, representa bem esse conflito entre algumas regiões um pouco mais, uma parcela da população mais ocidentalizada, que pretende se ligar à União Europeia, principalmente, mas também à OTAN e aos Estados Unidos, e uma parcela que pretende permanecer
né, manter as suas ligações com a Rússia e o embate que acontece em torno disso. Eu falo isso porque em 2018 aconteceu uma revolução colorida na Armênia, que derrubou o Serge Sargsyan, se não me engano, que era o presidente naquele período, e que tinha ligações muito próximas com a Rússia, né? Esse processo de derrubada de presidentes nessas regiões aí pós-soviéticas ou pós-comunistas não é algo recente. Movimentos dessa natureza aconteceram na Sérvia em 2000, na Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004 e no Quirguistão em 2005, que são as chamadas revoluções coloridas. São revoluções que utilizam uma cor, laranja no caso da Ucrânia, preto no caso da Iugoslávia, enfim, e são movimentos que buscam parecer como pressão popular, né, de derrubada do regime, de questionamento da legitimidade do regime em vigor ali naquela região, né, liderados principalmente por uma classe média alta, ocidentalizada, contra governos que buscam manter um alinhamento com a Rússia, em trocas mais ou menos nos mesmos termos que aconteciam no período da União Soviética. Se a Ucrânia é um caso mais paradigmático, é justamente porque a Revolução de 2004 ela ecoou em 2014, quando começaram as atuais hostilidades entre a Ucrânia e a Rússia, né? Havia um governo ucraniano que queria se aproximar da União Europeia, que entrou justamente pela derrubada de um governo russófilo, só que por eleições democráticas, esse governo russófilo voltou ao poder, e aí começou todo um processo de pressão popular, liderada pelas classes médias altas, justamente para derrubar esse governo e instaurar, então, um regime mais ocidentalizado, inclusive que adota práticas totalitárias, né, tem apoio de milícias neonazistas e tudo mais lá na Ucrânia, né? Isso demonstra como que nesses países do leste europeu, aí do espaço pós-soviético, a questão étnica é algo muito importante, né? E não no sentido de que as pessoas brigam entre si porque são tribos. Não, porque na verdade a gente está falando da devida separação dos poderes, questão de soberania, pertencimento ao território, pertencimento a alguma nação. E isso a gente consegue perceber como um instrumento político muito importante, mesmo se a gente, inclusive, na verdade, para entendermos isso, a gente tem que voltar um tempo atrás. Porque a situação do Alto Karabakh, que hoje, né, como eu disse, é de maioria armênia, mas está sob controle dos azeres, né, que são um povo túrquico, muçulmano, enfim, remete a práticas políticas com relação a governos das etnias, né, ou seja, como governar a população desde o regime do Iosif Stalin, né? De forma a poder consolidar o seu poder, e principalmente o poder central de Moscou, e impedir a formação de núcleos étnicos que fossem relevantes o suficiente para se colocar contra a legitimidade do regime comunista central, o Stalin tomou algumas práticas políticas de governo dessas etnias. Algumas são as famosas, né, as famigeradas deportações em massa, em que alguns grupos étnicos eram forçados a se deslocar para muito longe, né, do seu lugar de habitação originário, de forma a dissolver, de uma forma ou de outra, os afetos políticos que pudessem demandar autonomia com base num pertencimento étnico. Por outro lado, também foi a política stalinista folclorizar as culturas nacionais. Esse é um aspecto muito interessante, porque o Stalin inicialmente não consegue russificar os povos da União Soviética, perdão. Ou seja, ele não consegue tornar esses povos diferentes uma mesma nação, né? E aí ele começa a ter problemas com essa questão étnica, justamente porque logo depois, principalmente de 1922, com a formação da União Soviética, há um problema muito grande de resistência de muitas etnias não russas ao governo central de Moscou, dentro da União Soviética. E aí, com a falha da política de russificação, o que o Stalin tenta fazer é permitir que esses povos mantenham suas tradições culturais, mas retirando algumas características fundamentalmente políticas dessas manifestações. É a coisa da vodka, é a coisa da balalaica, que é aquele instrumento de violão, né? A gente pode pensar nos grandes corais russos, nas danças folclóricas polonesas, ucranianas, enfim, né? A Polônia, que na época estava sob a esfera de influência da União Soviética, né?
E que me lembra muito aquilo que acontece aqui na cidade onde eu falo, que é Curitiba, onde há vários grupos de dança folclórica, mas que são vistos sem nenhum tipo de conteúdo político nacionalista, fruto de uma pessoa do mesmo período, né, de uma política nacional instituída por uma pessoa do mesmo período do Stalin, que é o Getúlio Vargas, que lá na década de 40 também proibiu a fala de línguas estrangeiras em espaços públicos, proibiu a educação em língua estrangeira e a publicação de jornais em língua estrangeira aqui no Brasil. Então a gente percebe que essa questão da construção da nacionalidade e da eliminação dos afetos minoritários, digamos assim, é algo muito importante para comandar politicamente as pessoas. Bom, ao mesmo tempo, as administrações soviéticas buscaram reduzir, dentro das repúblicas que constituíam a União Soviética, né, a formação de países com etnias homogêneas. Porque se você tivesse um país inteiramente azeri, por exemplo, né, você tem ali um grupo que poderia, de repente, declarar a independência. Só que, ao mesmo tempo, você não forma uma Armênia com 100% de armênios. Você cria um balanceamento entre uma minoria armênia, que precisa ser respeitada e atendida, e uma maioria azeri, por exemplo, no caso do Azerbaijão. Ou, na Crimeia, no leste ucraniano, uma minoria ucraniana e uma maioria russa. Então você meio que faz um balanceamento político-administrativo, que é uma forma muito inteligente de evitar a criação de nacionalismos exacerbados e que isso vire algo institucional, né? Que isso vire algo dos governos dessa região. Claro que isso é muito fácil numa região que é acostumada com a convivência e dominação entre diversas e diferentes etnias, línguas e religiões. Mas isso trouxe consequências no período posterior à dissolução da União Soviética, que é o que a gente está vendo hoje. Assim como no caso da Crimeia, a gente está vendo no Alto Karabakh justamente esse tipo de problema. No caso da Crimeia, ela foi dada, entre aspas, pelo Khrushchev à Ucrânia como demonstração de amizade pelos 300 anos de união entre Ucrânia e Rússia, lá na década de 50. Né? Então, mas para o Khrushchev, isso não era um problema, porque você tinha uma autoridade central que era o Partido Comunista Soviético, que comandava todas essas reuniões, todas essas regiões. E o formato de federação garantia que o interesse central prevalecesse sobre qualquer troca territorial que era mais administrativa fiscal, né? Como, sei lá, se o Paraná desce para São Paulo, a região de Guaraqueçaba no litoral, por exemplo. Ou se Londrina, né, virasse região de São Paulo, ou se o Planalto de Santa Catarina virasse parte do Paraná. Claro que isso altera o formato territorial do país, a divisão de poderes, as capacidades, os recursos acessados, isso com certeza. Mas não seria visto por outros países, e nem pelo governo central brasileiro, como uma questão urgente ou problemática. Né? Então, acho que aí é uma questão importante, porque é uma questão que eles viam como divisão política, nesse sentido de balanceamento das etnias, ou de administração territorial do país devida dentro desse formato que eles pensavam. Bom, qual é o problema? O problema é que quando a União Soviética se dissolve, né, claro que nenhum líder político pensa que seu país vai se dissolver no futuro, então é claro que não havia uma previsão de que isso ia acontecer, né? Mas aconteceu e há resquícios disso nos territórios desses países até hoje, e aí que elas assumem mais ou menos esse caráter nacionalista, étnico, mas na verdade trata-se de administração territorial e de administração das populações. No outro país que administrava sua população com uma lógica de balanceamento do poder entre as etnias, que era a Iugoslávia, a presença de várias minorias em territórios que então se tornavam nacionais, teoricamente pertencentes apenas a sérvios, a croatas, enfim. Essa situação desembocou em crimes de guerra e práticas de eliminação étnica em massa. Na região do Alto Karabakh, que é o que a gente está analisando hoje, uma guerra entre a Armênia e o Azerbaijão em 1994 resultou num cessar-fogo que estava em vigor até a semana passada, e um acordo a partir do qual os armênios da região do Alto Karabakh virtualmente tinham o direito de ser uma região autônoma, mas ainda dentro do Azerbaijão. É isso que está em jogo, na verdade, hoje em dia. O direito de cada país de exercer o domínio sobre um determinado território de forma direta e não comandar uma população fora do seu território, mas tornar essa população parte integrante do seu território.
O problema é que essas disputas de caráter territorial na região estão cheias de perigosíssimos precedentes jurídico-políticos. A gente fala disso, né? A gente usa esse termo precedente jurídico-político quando a gente quer falar de fatos ocorridos no passado recente ou remoto, mas que acabam gerando mudanças nas normas de comportamento que normalmente regem algum tipo de prática no sistema internacional. Dentre eles está o reconhecimento da soberania de um país sobre uma população ou sobre um território. Né? Essa era a discussão, inclusive, que levou Hitler à ideia da Grande Alemanha, né? Unificar todos os alemães, do Reno ao Volga, né? Até o Tirol e toda a região da Escandinávia, principalmente a Dinamarca e a Noruega. Então vocês percebem que aí a questão ela não é necessariamente jurídica, mas fundamentalmente política. O que significa que são os países, quando eles vão reconhecer a soberania de algum outro país sobre um determinado território, eles são mais ou menos livres, e essa questão pode levar, como está levando hoje, como levou na Segunda Guerra Mundial, a guerras, a embates militares entre os países com relação a isso. O problema é que o reconhecimento de governos, o reconhecimento de estados, o reconhecimento de soberania sobre territórios ou populações é um ato que a gente chama de ato discricionário, ou seja, ele é 100% político e, portanto, nenhum tipo de poder superior, como por exemplo a ONU, pode acabar obrigando os países a reconhecerem ou não a soberania sobre um determinado território. Foi o caso do Brasil, por exemplo. Né? Invertendo algumas práticas que até então os países da América Latina usavam, o Brasil, principalmente na liderança do Barão do Rio Branco, no Itamaraty, teve que construir uma série de argumentos que justificassem o território que o país conquistou sem ter direitos prévios a isso. Enquanto que os países hispânicos utilizavam os tratados entre Portugal e Espanha, ou os acordos internos de administração dos vice-reinados espanhóis aqui na América Latina, além de alguns acordos após guerras de conflitos entre esses mesmos países, para definir suas fronteiras, o Brasil não podia fazer isso em razão do fato de que ele não conquistou legitimamente esse território, né? Foram resultados de invasões, de guerras, de ocupações. Perdão. Foi aí que surgiu a teoria do uti possidetis de fato, ou seja, a posse do território para o estado onde habitam nacionais seus. Isso se contrastava com essa visão que eu falei dos países hispânicos, mais jurista ou tratadista, dos países da América do Sul, para quem os acordos jurídicos deveriam ter preferência nas definições territoriais, numa teoria que ficou conhecida como uti possidetis, não de fato, mas de iure, né? Ou seja, de acordo com o direito já previamente estabelecido. Para a gente terminar esse vídeo que está grande, né? Quase 20 minutos aí, a questão do Alto Karabakh é importante por causa disso. Por mais que pareça algo muito pouco provável, o próprio sistema internacional pode sofrer uma alteração bem importante nos próximos anos em razão da resolução que se der a esse conflito em torno da região. Por exemplo, não é provável que o Brasil perca territórios para os seus vizinhos, né, em razão de algo que aconteça lá naquela região. Mas caso o Brasil apoie, por alinhamento ideológico, por exemplo, com os Estados Unidos, algum dos lados da guerra, isso pode vir a ser utilizado em um momento de tensão, conflito, problemas com os países da região contra o próprio Brasil. E a gente tem que lembrar que desde 2008 a gente tem pelo menos 4 países no mundo com reconhecimento parcial, ou seja, que não são reconhecidos por todos os países do mundo. É o caso do Kosovo, que é reconhecido principalmente pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, menos Espanha e Reino Unido, e de 3 repúblicas ao norte da Geórgia, reconhecidos principalmente pela Rússia e por seus aliados, como por exemplo a Venezuela. É possível assim afirmar que a gente está observando um rasgo na atual arquitetura territorial do mundo, né, que pode se aprofundar dependendo dos abalos que aconteçam ali naquela região e envolvimento dos países vizinhos que estão disputando também território com outros países no Ártico, no Mar Negro, no Mediterrâneo, que são a Turquia e a Rússia. Isso para não falar dos Estados Unidos e de outras potências envolvidas. Foi um vídeo grande, porque a questão é complexa, vocês viram, não pode se resolver isso apenas numa perspectiva de conflito étnico, né? Esse conceito eu não gosto, acho que não é suficiente. Se você teve alguma dúvida, ou se desses temas que a gente debateu aqui, você ficou com alguma pulga atrás da orelha, quer saber mais, aponta pra gente aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, manda pra galera aí, se inscreve no canal, e eu vejo vocês na sexta-feira. Até mais, gente!